Bom, então o conceito de estequiometria é esse, né? É o estabelecimento das relações envolvendo quantidades entre reagentes e produtos. Então, como você já sabe montar as equações químicas que envolvem reagentes e produtos e sabe balanceá-las, então agora é só fazer o estabelecimento dessas relações envolvendo quantidades. Agora, para a gente medir quantidade em química, a gente vai usar um conceito chamado de massa molar. E o que representa esse molar? Esse molar representa por mol, tá? Que é, na verdade, uma quantidade conhecida por nós químicos. O que é importante para vocês é que para você chegar à massa molar, o que você deve fazer? Você deve medir a quantidade em gramas igual à massa atômica da substância, tá? Então, vamos imaginar a substância ou o elemento. Vamos imaginar um dos elementos da tabela periódica, por exemplo, o ferro, ok? O ferro, ele tem número atômico 26 e número de massa 56, certo? O que é a massa atômica? A massa atômica é justamente esse valor do número de massa expresso em unidades de massa atômica, 56 unidades de massa atômica. Se você pegar 56 gramas, você vai ter exatamente a massa molar. Então, esse conceitinho aqui, 56 gramas por mol, é a chamada massa molar. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode estabelecer algumas relações com esse conceito de massa molar. Observe, se eu quiser, então, pesar 56 gramas de ferro, eu vou ter exatamente a quantidade referente a 1 mol de átomos de ferro, ok? E quanto vale o mol? O mol é uma quantidade extremamente grande referente a 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, ok? Então, se você quiser lê-lo, digamos assim, gramaticalmente, seriam 600 sextilhões de átomos. Na verdade é 6,02, mas a gente está arredondando para 6. Então, 56 gramas de ferro equivale a 600 sextilhões de átomos de ferro ou 1 mol de átomos de ferro. E aí a gente pode estabelecer relações que são as seguintes. Se você, por exemplo, ao invés de pesar uma quantidade de 56 gramas de ferro, se você pesar 28 gramas de ferro, você vai estar pesando a metade da sua massa molar. E se você está medindo a metade da massa, você também vai ter meio mol. Ao invés de 1 mol inteiro, serão meio mol de átomos de ferro. E ao invés de ser 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, você vai ter a metade disso, que daria 3 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Ok? Isso vale tanto para átomos ou elementos, como para moléculas. Então vamos pegar uma bem conhecida aí, né? Vamos pegar o caso da água. No caso da água, se você olhar na tabela, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Então, se eu perguntar qual seria a massa molar da água, ou seja, a massa de 1 mol de água, você responderia o quê? Hidrogênio 1 vezes 2, que é igual a 2, e oxigênio 16 vezes 1, que é igual a 16. Portanto, daria 18 gramas por mol, ok? O que significa 18 gramas por mol? Significa que se você pegar 18 gramas de água, você vai ter o referente a 1 mol de moléculas de água. E quanto é 1 mol de moléculas de água? É 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, certinho? E aí é aquela história, né? Você pode pegar, por exemplo, mais do que 18 gramas. Digamos que você pegue 72 gramas de água. 72 gramas de água é 4 vezes 18. Então, na verdade, você vai ter 4 mols de moléculas de água ou 4 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou seja, você então vai ter 6 vezes 4, 24 vezes 10 a 23 moléculas de água.